Você compraria produtos de uma empresa que teve envolvimento com o regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial? E se essa empresa reconhecesse sua culpa e fizesse algum tipo de reparação, como pagar indenizações às vítimas ou criar uma fundação para promover a paz e os direitos humanos? Ou, ao contrário, se a empresa negasse sua responsabilidade, se recusasse a pedir desculpas ou a admitir que cometeu atrocidades? Sejam bem-vindos ao canal Curiosidades Desconhecidas. Hoje vamos mostrar algumas empresas que tiveram relações com o Partido Nazista, que lucraram com a exploração do trabalho forçado dos prisioneiros e venderam seus produtos e serviços para os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Todas essas empresas ainda estão em atividade hoje, e é provável que você tenha algum produto delas em sua casa. Vamos descobrir quais são essas empresas e como elas lidaram com seu passado sombrio. Se já tirou fotos com câmeras que não eram digitais, provavelmente já comprou produtos da Kodak, a famosa empresa de fotografia que por décadas dominou o mercado de filmes e câmeras. O que muita gente não sabe é que a Kodak escondeu um segredo terrível por muito tempo. Ela colaborou com os nazistas e se beneficiou da exploração do trabalho escravo. A Kodak tinha filiais na Alemanha e em outros países europeus antes da guerra. Mesmo quando o Partido Nazista começou a mostrar suas ambições expansionistas e violentas na década de 1930, a Kodak manteve relações comerciais com eles. Depois que os Estados Unidos entraram na guerra ao lado dos aliados, o governo americano proibiu as empresas de negociar com as nações do eixo. Isso foi um problema para a Kodak, que tinha uma grande operação na Alemanha. A Kodak permitiu que sua filial alemã se tornasse mais independente, e eventualmente, os nazistas a tomaram. Mas a Kodak não se contentou em perder seu negócio na Alemanha. Ela usou suas filiais em países neutros, como a Suíça, para continuar vendendo equipamentos fotográficos e eletrônicos para os nazistas. Assim, a Kodak fornecia tecnologia diretamente para o regime nazista e lucrava com isso, ao mesmo tempo que escondia esses fatos do governo americano. Os executivos da Kodak justificaram essas ações citando os enormes lucros que elas geravam. O pior de tudo é que a filial alemã da Kodak usou mais de 250 trabalhadores escravos de campos de concentração. Esses trabalhadores eram submetidos a condições desumanas e torturas, enquanto produziam filmes e outros produtos para a Kodak. Após a guerra, a Kodak recuperou sua filial alemã e recolheu os grandes lucros feitos pelos trabalhadores escravos durante a guerra. A Kodak acabou pagando $500 mil em um fundo que proporcionou reparações às famílias de pessoas que trabalharam como escravos sob sua filial controlada pelos nazistas. Mas a empresa nunca se desculpou. Volkswagen é claramente uma palavra alemã, e provavelmente não surpreende que a empresa tinha ligações com o Partido Nazista. O que muita gente não sabe é que a Volkswagen foi criada por ordem de Adolf Hitler, que queria um carro popular e acessível para os alemães. O nome Volkswagen significa carro do povo em alemão. Hitler contratou Ferdinand Porsche para desenvolver o carro, que se tornou o precursor do Fusca. Mas a Volkswagen não se limitou a fabricar carros civis. Ela também produziu veículos militares para apoiar o regime nazista. O mais conhecido desses veículos foi o Volkswagen Kübelwagen, um carro leve que era usado para transportar oficiais e soldados nazistas. O Kübelwagen tinha um formato quadrado e um pneu sobressalente no capô. Ele era frequentemente visto em filmes da Segunda Guerra Mundial. A Volkswagen também se beneficiou da exploração do trabalho escravo. Ela usou mais de 15 mil escravos dos campos de concentração para construir seus carros. Ela até ajudou a construir o campo de concentração de Arbeitsdorf, perto de uma de suas principais fábricas, para garantir um fluxo constante de mão de obra escrava. Em 1998, depois de muita pressão de organizações de direitos humanos, a Volkswagen concordou em criar um fundo que beneficiaria as vítimas e seus familiares que foram usados como escravos pela empresa. Mas a empresa nunca se desculpou. A famosa empresa de refrigerantes que é considerada um símbolo da cultura americana, a Coca-Cola. O que muita gente não sabe é que a Coca-Cola teve relações com o Partido Nazista e criou uma bebida especialmente para a Alemanha nazista, a Fanta. A Coca-Cola tinha uma filial na Alemanha desde 1929, liderada por Max Kiff. Ele tornou a marca Coca-Cola mais popular entre os alemães, aumentando as vendas. Ele também soube como divulgar o produto para o mundo todo. Durante as Olimpíadas de Berlim de 1936, Max Kiff garantiu que todos os participantes bebessem Coca-Cola à vontade. Quando os nazistas começaram a se preparar para a guerra, eles restringiram a entrada de produtos estrangeiros no país.
Isso incluiu o xarope de Coca-Cola, que era essencial para fabricar o refrigerante. Então, os executivos da Coca-Cola usaram intermediários para conversar com Hermann Göring, o braço direito de Hitler. Eles o convenceram a permitir a importação do xarope. Para aumentar ainda mais as vendas, Kiff começou a promover a Coca-Cola como uma bebida pró-nazista na Alemanha. Seu plano era conquistar a juventude hitlerista e a geração mais jovem de nazistas. Isso funcionou por um tempo, mas com o início da guerra, as restrições às importações ficaram mais severas. Max Kiff criou um novo xarope na Alemanha com produtos locais. Esse novo refrigerante se tornou a Fanta, baseado na palavra alemã Fantasie, que significa imaginação. Em 1941, quando os Estados Unidos entraram na guerra, todo o contato oficial entre a Coca-Cola e a filial alemã de Max Kiff foi cortado. Kiff continuou a vender seu estoque de xarope de Coca-Cola para os membros do Partido Nazista e divulgou a bebida Fanta para o público alemão. Os alemães adoraram a bebida e Kiff continuou a obter grandes lucros para a Coca-Cola. Após o fim da guerra, a Coca-Cola retomou o controle de sua filial alemã. Eles até mantiveram o colaborador nazista Max Kiff como seu líder. Os lucros obtidos com a filial alemã durante os anos do nazismo foram repassados para a empresa matriz. Se você se considera um fã de moda elegante e refinada, vai surpreender ao saber que uma das marcas mais famosas e lucrativas do mundo da moda tem uma história sombria e vergonhosa ligada ao regime nazista. Estamos falando da Hugo Boss, uma empresa fundada na Alemanha em 1924, 2 anos antes de Adolf Hitler e seu partido assumirem o poder no país. Desde o início, Hugo Boss era um simpatizante e colaborador dos nazistas, e sua empresa foi responsável por produzir os primeiros uniformes usados por eles em suas fábricas. Hugo Boss não escondeu sua afinidade com o nazismo e, em 1931, tornou-se oficialmente um membro do Partido Nazista. Além disso, ele se tornou um patrocinador da Schutzstaffel, SS, a organização paramilitar do partido, e fazia doações regulares para eles. Hugo Boss e sua empresa foram contratados para criar vários tipos de uniformes para os nazistas, desde soldados da Wehrmacht até os membros da juventude hitlerista. A empresa ganhou muito dinheiro com esse negócio, mas também se envolveu em uma prática terrível e desumana, o uso de trabalho escravo. Para atender à crescente demanda por uniformes, Hugo Boss recorreu aos prisioneiros dos campos de concentração nazistas, que eram forçados a trabalhar em condições miseráveis e sem remuneração. Estima-se que a empresa empregou cerca de 140 escravos dos campos e 40 prisioneiros franceses de guerra para fabricar seus produtos. Muitos desses trabalhadores foram submetidos a maus-tratos, tortura e morte, ou foram enviados para campos de extermínio como Auschwitz ou Buchenwald, onde foram assassinados em massa. Após o fim da guerra, Hugo Boss foi julgado e condenado por ser um apoiador e beneficiário do regime nazista, e teve seu direito de possuir uma empresa revogado. Ele morreu em 1948, mas sua empresa continuou sob a liderança de seu genro, Eugen Rolle. A empresa tentou se distanciar de seu passado nazista e se reinventar como uma marca de moda de luxo. Em 1999, a empresa finalmente admitiu sua culpa e concordou em contribuir para um fundo criado para compensar os ex-trabalhadores escravos. Você sabia que o dispositivo que você está usando para assistir a este vídeo pode ter componentes que foram desenvolvidos pela mesma empresa que ajudou os nazistas a cometer um dos maiores genocídios da história? Essa empresa é a IBM, que existe desde 1911 e é uma das pioneiras na indústria da computação. Mas o que a IBM tem a ver com o Holocausto? Tudo começou em 1933, quando o presidente da IBM, Thomas Watson, viajou para a Alemanha para supervisionar a construção de uma fábrica da IBM em Berlim. Na época, a IBM estava usando uma subsidiária chamada Deoma para fazer o seu trabalho na Alemanha, pois as leis do país proibiam empresas estrangeiras de operar diretamente. A Deoma era dirigida por um simpatizante do Partido Nazista, que viu uma oportunidade de lucrar com o regime de Hitler. A subsidiária da IBM foi contratada pelo Partido Nazista para realizar um censo nacional, que tinha como objetivo identificar as populações de grupos étnicos que os nazistas consideravam impuros ou indesejáveis. Isso incluía populações de judeus, ciganos, homossexuais, deficientes, comunistas e qualquer grupo étnico que não fosse considerado ariano. Para isso, a IBM forneceu aos nazistas um sistema de cartões perfurados e máquinas de classificação, que facilitariam a identificação, localização e rastreamento de qualquer pessoa que fosse considerada uma ameaça ao Reich.
Essas mesmas máquinas e cartões foram posteriormente adaptados e usados para coordenar os trens que transportavam milhões de pessoas para campos de extermínio em territórios ocupados pelos nazistas. A IBM também forneceu aos nazistas máquinas de tabulação, que eram usadas para registrar e contabilizar o número de mortos nos campos. A IBM ganhou muito dinheiro com essa tecnologia, que na época era considerada revolucionária. A IBM continuou a fazer negócios com os alemães mesmo depois que os Estados Unidos entraram na guerra, em 1941. Membros de alto escalão da IBM falsificaram dados de suas subsidiárias europeias para garantir que eles pudessem contrabandear materiais e dispositivos de cartões perfurados que estavam em alta demanda pelos nazistas. Para a IBM da época, o negócio nazista de matar era altamente lucrativo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista era o maior mercado da IBM fora dos Estados Unidos. Hoje, muitos computadores e dispositivos eletrônicos usam peças criadas pela IBM, que se tornou uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. A parte mais chocante é que até hoje a IBM não pediu desculpas pela sua participação no Holocausto. O principal objetivo de uma empresa é ganhar dinheiro, mas a que custo? Deixe sua opinião nos comentários sobre esse assunto tão interessante. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!